Malucos e maluquetes de plantão, começou mais um Rivotril nos estúdios Larica na Brasa. E aí, Perrone, tudo bem? Na paz. Nossa, tá triste? Não, eu tô Tá bem. digerindo? Ah, eu tomou umas cachaçinhas aqui. Olha, o Perrone não bebe, hein? Mas foi pelo profissional. Tá certo, tem que experimentar, Tem né, que experimentar. Perrone? Na vida, eu acho que tudo nós temos que experimentar. É, depois você fala se gosta ou se não gosta. Exato. Então você... Bom, não vou entrar nisso. Mas antes da gente começar de falar quem é o nosso convidado de hoje, eu queria agradecer aí aos nossos parceiros que estão aqui com a gente. A iFood, que está aí com várias melhorias para você conferir lá na plataforma, tá? Acessa aqui ó, no QR Code, tem muita coisa bacana para você aí impulsionar suas vendas, melhorar os seus resultados e muito mais. E você que está procurando aquele fornecedor para ficar com aquele preço competitivo, cara, você precisa conhecer a Delis, o maior fornecedor de insumos para restaurantes, padarias, lanchonetes. Cara, a melhor coisa que eu faço quando eu não tenho tempo de ir no mercado, celular, pediu hoje, daqui 2 dias, tá em casa e 3 vezes no cartão sem juros. É isso, já faça o seu cadastro. Bom, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, Nando Carneiro. Bem-vindo, Nando. Muito obrigado, estou lisonjeado de estar aqui encontrando vocês, conhecendo você hoje. Prazer, E cara. reencontrando você depois aí de 3 anos quase. É, exatamente, né? A pandemia aí afastou, eu também dei uma parada dos eventos aí, de estar presente nos eventos de churrasco. Estou trabalhando mais no online. Mas nos outros eventos você tá firme e forte, né? Porque eu te sigo sim. no Instagram. É, temos eventos aí nos próximos finais de semana e ainda mais aproveitando a Copa, né? Que, Não dá para reclamar, não. vamos ganhar dinheiro, né, gente? Que as contas chegam, os boletos estão aí. Cara, e eu corro do hambúrguer e eis que eu descubro que o nosso convidado fez uma passagem, mesmo que breve, pela PJ Clarks. PJ Clarks, 2014. Faz tempo. Faz um tempinho. Bom, para começar, né, Nando? Você é chefe de cozinha, chefe profissional, carioca, Carioca da Clara. da Clara, né, da Gema. Sou sul-fluminense de Resende. Aí fala carioca da Clara, existe Eu isso? falo, mas geralmente a pessoa não fala, não. E aí você veio para São Paulo, que maluquice é essa? Eu vim para São Paulo, na verdade, fugindo das asas da minha mãe coruja, né? Ah, E ela queria... filho único? Não, eu tenho uma irmã, 4 anos mais nova. Tá. E, enfim, minha mãe queria muito que eu fosse para o Rio para ficar mais próximo da família e eu queria uma aventura, então fugi para São Paulo sozinho, com 17 Vida anos. louca, veio para São Paulo. Exatamente. E o que você fez assim que você pisou aqui em São Paulo? Primeiro fui morar numa república mista, que foi uma grande zoeira. Quantos anos você tinha, Nando? 17, ia fazer 18 em alguns meses. República Pensão, qual que nível? Nossa, eu cheguei numa república no Belenzinho, mista de todos os lados. Homem, mulher, trabalhador, estudante, tipo assim, ó, no rules. Meu Deus! Era uma... Como diz, a gente descobriu um termo novo, foi uma putaria franciscana. E aí, enfim, mas durou pouco, porque fazendo logo os amigos da faculdade e os do bar da faculdade, 4 meses. Vim estudar direto, aí em Morumbi, gastronomia, 2007. Caralho, você era bem de vida, Nando. Não foi. Gastronomia, Deixa eu te falar uma AMB coisa. Morumbi, não tinha bolsa. Tinha, e vou te falar como que eu consegui. Vamos lá, conta pra nós a Vou proeza. te falar como que eu consegui. Na verdade, tinha uma ajudinha da minha mãe, não foi monetária. Eu me formei em ensino médio em escola pública, então eu fiz Enem. E eu consegui uma bolsa de 50% para o Senac Águas de São Pedro. Só que eu não queria ir para lá. Eu queria ir para Embi, porque eu já tinha visitado o campus da Moca. E eu fui lá com a minha mãe, a gente conversou com o reitor, e minha mãe teve a digníssima ideia de falar assim, olha, tá aqui a bolsa do meu filho, ele não quer ir para lá, ele quer vir para cá, o que você dá? E aí eu consegui uma bolsa de 30% lá em Morumbi. Assim. Toma essa, Perrone, chamando o cara de playboy. Bom, mas 30% pro valor que era é muita coisa. É bastante desconto, né? Não, mas é muita coisa pra se pagar ainda. É muita coisa para se pagar. Era muita coisa pra se Eu pagar. lembro que eu tinha uma mesada de R$600 por mês, que era o que dava. E aí eu comecei a trabalhar cedo. Mas aí você foi trabalhar onde? Porque os estágios de gastronomia na época
Exatamente, eu tirava onda, porque eu comecei a trabalhar no Renaissance e eu ganhava R$ 500. Então aí eu já tinha R$ 900 por mês. E eu tirava onda, porque estava todo mundo ingressando no estágio não de remunerado. graça. É. O teu primeiro estágio logo de cara, Renaissance? Renaissance, cozinha central. E demorou 2 semanas, entrou em vigor aquela lei do estagiário, então eles mandaram todo mundo embora. E aí depois de mais uma semana eles me chamaram de volta como... Porque antes o estagiário não tinha nenhuma lei protegendo ele. Eu lembro que eu trabalhava 16 horas por dia, ganhava R$ 500 por mês, não tinha hora extra, não tinha nada. E se você não quisesse, alguém ia querer. Sim, sempre tinha, né? Simples. Então eu vivia muito, eu aprendi a trabalhar nessa época. Para mim a transição de chefe para a transição do mercado, sofri bastante também, para entender o que estava acontecendo e já numa posição privilegiada, desprivilegiada. E no Renaissance você fez o que logo de cara? Quando eles me chamaram de volta, efetivaram, e aí meu saláriozinho de 500 foi para 1.500, recebi hora extra, e eu fazia muita hora extra, e aí eu fui pro sushi. E eu já era aspirante a sushi man, porque eu tinha feito um cursinho de férias no Senac. E aí eu fiquei lá mais uns 4, 5 meses como sushi man. E foi muito traumático também, porque no meio disso tudo, o chefe do sushi tirou férias, e aí só tinha 2 sushi mans, eu e o outro experiente, e eu não estava experiente. E eu caí, tipo, numa sexta-feira à noite com teatro, e foi o meu... Pra fazer um buffet? Foi a primeira vez que eu chorei na cozinha, assim, ó, eu sozinho, os pratos voltando, o cliente indo embora, porque eu estava demorando muito para entregar os pratos. E tinha uma fila de pedido gigantesca. Nossa, sem experiência, Me largaram né, lá. E, cara, eu vou te falar uma coisa. A parte de sushi, né, não desmerecendo as outras áreas, mas é uma área que é muito detalhe, né, cara? É muito detalhe. É muito... Apesar de não ter a cocção, né, você... Mas tem muita beleza do prato, né? É muito visual o sushi, né? Lógico que as outras culinárias também são visuais, mas... Esses dias eu fui Esses dias não, eu fui, na verdade, no domingo, num restaurante lá na Liberdade, que eu não conhecia, que chama Kazu. E por acaso eu sentei no balcão e tinha um menino que o chefe estava ensinando, né? E, cara, o menino se tremia inteiro, velho, porque é um restaurante que tem, acho que 100 e poucos lugares, né? São 4 sushi mans ali fazendo tudo. Você fica ali na frente olhando para ele. E você tá ali de frente pro cara olhando e, cara... Aí que dá mais nervoso. E eu vi o cara tremendo a faquinha, né? Mas isso eu tremo ao vivo nos programas de TV, pô. É por isso que a gente é doido, porque a gente passa por isso e a gente continua indo. A gente gosta, né, cara? Emoção, mas aí acostuma, né? Agora já tô tranquila. Mas, Ando, você falou um negócio super legal, né? De ter chorado e tal. Mostrar esse seu lado aí de humano, né? Sentimental também, né? Não, acho que... É difícil as pessoas admitirem, né? Exatamente. Que choram e... Eu já também chorei na cozinha. E você, Perrone? Só cortando... De raiva. Cebola e só cortando cebola? Não, mentira. Você já era mais velho, né? Também, eu sempre fui... eu comecei... Já era mais maduro. Eu comecei na gastronomia, eu já tinha 28 anos, né? Era a segunda faculdade. Eu tinha 19. Você já tinha experiência em outras áreas da vida também. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Chorar, talvez, acho que eu nunca chorei. Mas é desesperador você ver a comandeira cuspindo e o negócio não evoluindo e a cozinha nadando e você sabendo que você precisa entregar e com qualidade, né? Com qualidade, exatamente. Não é de qualquer jeito, né? Principalmente numa cozinha de hotel, né, cara? Que é... Bom, e no bom hotel, né? Eu acho que os caras deixaram ficar sozinho porque eles viram que eu tava fazendo bonitinho e tal, mas na hora que pegou pra capar a demanda de agilidade, aí não foi. Mas e aí, o dia seguinte, você tomou um creu, como é que foi? Na verdade, fui chamado pra conversar. E aí perguntaram o que tinha acontecido e tal. E eu falei, olha, eu só não dei conta. Não tenho condições. Não dei conta. E é isso. Por mais que eu tivesse chorado ali, eu lembro que eu fiquei trabalhando e chorando, assim, ó. Eu enrolava o sushi chorando e continuava indo. Foi bem traumático, na verdade. Mas depois passou. Eu até esqueci disso durante um tempo. Eu não pensava nisso. E você não quis seguir nessa linha do sushi? Até seguir na linha da cozinha japonesa, mas eu queria muito me aprofundar na cozinha quente.
Então, depois de 3 meses, o chefe da época era o Gaiber Silveira, ele me deu... Ele falou assim, olha, eu vou ter uma vaga para você continuar aqui depois desses 3 meses, né? Você quer continuar? Eu vou ter uma vaga de volta aqui no Garde-Manger, na Cozinha Central. Eu falei assim, na Cozinha Central eu não quero. Eu quero continuar no sushi ou eu quero ir para a Cozinha do Terraço. Ele falou assim, infelizmente não tem essa vaga e tal, então eu vou te desligar da empresa. Imediatamente eu saí da cozinha de lá do Renaissance e fui para um antigo na Rua da Consolação chamado Na Casa. Pô, conheço, eu moro ali perto. E aí não existe mais. Sim, Mas aí já entrei de cozinheiro, terceiro cozinheiro. Na verdade, eu entrei de segundo cozinheiro. Era um bom japonês. Bombava aquilo. Aquilo ficava por que será que fechou aquilo? Eu não sei onde foi parar o Ivo, que era o proprietário. Ele sempre foi um cara muito, muito gente boa comigo. E naquela época eu não estava muito me importando em fazer networking, nada. Eu só estava indo no flow. Aprendendo. Acho que era mais para você pegar a experiência. E eu era muito novo também. Eu tinha outra cabeça, outros interesses. Talvez não tivesse interesse nenhum também. Eu estava apaixonado pelo que eu estava fazendo. Então não estava me importando com nada, com exploração. Essas coisas não passavam na nossa cabeça. Cara, naquela época não existia. Não tinha mimimi, né? Mas posso falar uma coisa? Eu não sei você, mas, por exemplo, hoje, né? Hoje eu dou muita consultoria, né? E às vezes eu pego alguns projetos que eu me apaixono e falo, puta, essa pessoa tem potencial. E ela não tem a grana para me pagar. Cara, eu tenho alunos que não me pagam um tostão e estão na minha turma de mentoria, né? Então, e mesmo na minha vida profissional, eu já trabalhei, acho que eu já me prostituí muito, né? Não, mentira, eu não posso mais falar essa palavra, né? Depois do que me falaram, não. É verdade. Na verdade, eu já deixei que me explorassem muito, né? Cara, por achar o lugar muito foda. Entendeu? Porque eu queria estar naquele lugar. Sim. Né? Então, depende do que você está fazendo. Às vezes você não faz com tesão. Mas às vezes você está fazendo com um tesão tão grande que você não está nem aí se você está ganhando bem, se você não está... Eu fiz um estágio, foi acho que o primeiro estágio que eu achei muito foda que eu fiz, que foi ali no Mestiço, ali uma travessa da Consolação. Ali pertinho da Augusta. Com a chefe Ina. Né? Foi onde eu peguei uma paixão ali pela cozinha tailandesa, né? Apesar que ela faz uma fusão de brasileira com tailandesa. E depois que eu me formei, eu fui para Tailândia. E, cara, eu não ganhava um centavo lá. Lá na Tailândia? Não, com a Ina. Não, no Mestiço. No Mestiço. Era um estágio... Mas você tinha trabalho, não? O quê? Você trabalhava nessa época? Eu larguei para ir lá. Ah, tá. Eu gerenciava uma hamburgueria nessa época e eu larguei para trabalhar de graça. Mas, cara... Por pura paixão. Por paixão. Pela paixão do lugar, que eu já admirava o lugar e admirava a culinária. E eu estar sendo ali mentorado por aquela mulher, cara, era muito foda. Né? Então, eu acho que às vezes as pessoas procuram as coisas só financeiramente e elas deixam de lado algumas oportunidades que você sabe que não vai ser para a vida. Né? Então, por exemplo, você ficou ali na casa, um exemplo. Vamos supor que nem te pagavam tão bem, mas o que você ganhou de experiência ali, de estar numa casa badalada, com nome e aprendendo, cara, isso daí é impagável. Com certeza, foram bons momentos. Né? A mesma coisa, por exemplo, um Renaissance. Cara, para uma pessoa que está na faculdade, né, trabalhar numa cozinha de hotel não é para qualquer um. Né? São poucas oportunidades. Né? E quando a gente estava na faculdade, a vontade de todo mundo era trabalhar no Dom, né? Lembra? Todo mundo queria, porque eu quero trabalhar no Dom, eu quero trabalhar no Dom. Aí a gente, pelo menos lá na minha turma, lá a gente juntou os 10 pessoas lá, a gente foi comer um menu degustação lá no Dom. Né? 700 pila um menu degustação, a gente esperou 3 meses a fila de espera que tinha. Mano, na moral, é uma culinária da hora? Mas você sabe quando você chega com aquela empolgação e fala assim, cara, é isso? Você levantou muita expectativa. Sim, você levanta. Principalmente, né? Hoje eu tenho outra visão, né? Mas você tá... Eu não sei o que a gente espera quando a gente está na faculdade. A gente bota essas pessoas como Deus
E você, eu não sei se você está esperando uma comida de ouro, né? Alguma coisa mirabolante. E, cara, você fala, é isso. A comida era boa, mas a expectativa era muito maior. Talvez, assim, né, nessa época mais jovem, eu não ia ter essa percepção de ir no Dom e entender o que ele está tentando ser. É verdade. Isso. Provavelmente eu ia ficar frustrado. Mas eu também não tinha, sabe? Eu também era um aluno de gastronomia. Também não tinha dinheiro para bancar essas saídas. Não. Imagina ir num Dom 2 vezes por semana. Nunca, né? E nunca mais voltei, né? Voltei agora, depois de velho. E aí, você mudou a sua... Sim, hoje você entende o que é a culinária, a proposta do lugar, entendeu? Mas é a mesma coisa você trazer uma pessoa que não tem cultura gastronômica e você levar num restaurante francês. A pessoa vai sair de lá e vai falar, mano, que bosta é essa que você me trouxe? Tô morrendo de fome. É isso? Cara, é isso. Você não soube apreciar o que estão te servindo. Ou também você não pôde pedir mais pratos, né? Porque você já viu que ali já deu um... Ou às vezes você pediu todos, o prato, a entrada, o prato principal, a sobremesa, mas para a pessoa que não tem, ela quer quantidade, né? Ela não está entendendo o que é. Exatamente. Né? A gente, assim, hoje eu faço... hoje meu sonho é pizza e eu estudo pizza há um tempo. E, cara, é muito difícil eu trazer para os meus amigos o que é uma pizza napolitana, por exemplo. Que falta cobertura, né? Falta... Sim. E as pessoas falam, mano, cadê? Nossa, eu não sei se você compartilha disso, mas depois que você entra no mundo da pizza napolitana... Você nunca mais volta, cara. Voltar, cara. Você nunca mais volta. Difícil voltar. É sobre a massa, é sobre a fermentação. Eu fiz a introdução na Larissa aqui e ela nunca mais... A gente estava falando com a Isadinha, que veio aqui. Ela falou, depois que você sobe um padrão, você não desce mais. Volta. Que nem no sushi, né? Que nem na pizza, que nem no... Que nem tudo, né, cara? Que nem tudo. Depois que você come um pastrame, você não quer mais a mortadela, amigão. Né? Ou talvez você vai fazer a sua mortadela. Pô, então, aí o nível o Pokémon já evoluiu, né? Sim. E, cara, depois que você... que trabalhou ali na casa, foi pra onde depois? Vai falando toda a tua trajetória aí. A tua trajetória é grande. Nessa hora, eu fiquei pouco tempo, no começo da carreira, eu fiquei pouco tempo em muitos lugares. Então, de 3 em 3 meses, eu mesmo pedi demissão, pulava o galho. Falei assim, não quero isso aqui. Pau, muda. E aí eu mudei bruscamente do Na Casa pro Sukiya, de fast food japonês. Sukiya. Mas a empresa não era Sukiya, era Zensho, que é holding dona do Sukiya. E assim, eu entrei lá como subsupervisor de produção em uma loja, uma cozinha minúscula com laboratório, fatiadora de carne, costela desossada, o dia inteiro fatiando aquela carne e fazendo outras preparações do cardápio. A gente abriu 1, 2, 3, 4 lojas. E aí eles vieram e falaram assim, me promoveram depois de 1 ano e meio e a gente vai construir a indústria mais limpa do Brasil. Foi o que eles falaram. E eu era o único brasileiro com cargo de confiança. Todos os outros eram japoneses trazidos do Japão. Ali foi 2012, por aí, tá? E a gente comprou uma Fiorino. E além de produzir comida para as 4 lojas, depois do expediente eu saía para entregar comida nas 4 lojas. Caralho. Com um nível de confiança assim alto. Nessa época ainda não tinha me formado, inclusive já tinha pego várias DPs, já tinha perdido a bolsa também. Sério? Então eu tranquei a faculdade para trabalhar no Sukiya. E eu fiquei lá cerca de 2 anos com a faculdade trancada, só que assim, eu me entreguei pro trabalho. E também, é onde você aprende muito mais do que numa faculdade, né? Principalmente trabalhando com japonês, viu? Eu saí do sushi, mas continuei com japonês. Como que é o nome daquele frango que eles têm lá? A técnica... É o teriyaki? Não é o teriyaki. Bom, eu vou lembrar. É um nome diferente. Na escola a gente aprende, né? Na faculdade a gente aprende o básico teórico, mas a correria pauleira do dia a dia é outra história, Você né? nunca chegou a se formar? Me formei. Se formou? Me formei. Olha, eu tranquei a faculdade no finalzinho de 2009. E... é isso aí, 2009. Fiquei trancado aí, durante 8 anos. Jubilou matéria.
E aí rolou muita coisa aí no meio. Veio o PJ Clarks, fiz consultoria para a Ambev dentro de uma empresa terceirizada, que foi onde eu comecei a mudar meu comportamento de trabalhar apaixonado, que aí eu levei um calote muito grande dessa empresa. Da Ambev? Não, a empresa terceirizada da Ambev. Levei um calote muito grande, coloquei no pau, demorou 1 ano para me pagar, e aí parcelou mais 1 ano que eu tinha para receber, só que eu fui me virando. Trabalhei muitos anos com a Gui Banqueteria, com o Paulinho, com o Ogan, fazendo buffet de casamentos e eventos privados. Nessa época, cara, eu parei de me entregar tanto assim, e aí eu começava a sentir que estava sendo sacaneado por todo lado. Fiquei cismado com o negócio. Assim. Calote. Achou que todo mundo queria te sacanear. Todo mundo queria me sacanear, fiquei traumatizado, voltei a estudar música, quase abandonei a gastronomia. Você teve esse baixo aí da gastronomia? Tipo, sabe quando o cara manda mó bem ali, seu funcionário, ele vira e fala assim, não quero mais isso aqui, vou trabalhar com meu pai. Eu também tive uma caída. Eu trabalhei a última vez de home service no Fazano, e aí, tipo, era muita pauleira. E aí, quando eu fui mandando embora, aí eu falei assim, gente, eu não quero nunca mais trabalhar com isso na minha vida. Nunca mais vou trabalhar com gastronomia. Mas se é seu, eu te chamo de volta. E aí, a vida me trouxe de volta, né, pra gastronomia, mas de uma forma tranquila. Uma forma que eu gosto. Tem a pauleira dos eventos, que acho que é o gás que a gente falta, também a adrenalina do restaurante, né, do dia a dia. Que acho que é isso também. Agora você tá mais tranquilo, né? Você tá com... eu vou falar pra você, a gente vai chegar lá. Eu tô na fase mais complicada da minha vida. Mais complicada. É a que mais dá recompensa, mas também é mais complicada. Ah, sempre, né? Nada de... Tudo tem preço. Exatamente. É aquilo, a gente sempre quis chegar aqui, né? Agora que a gente chegou aqui, o que eu vou fazer? Quantos anos você tem, mano? 33. 33, novíssimo, né? E com uma puta de uma bagagem, né? Por restaurantes e tudo mais. Eu acho que na cozinha a gente vive em dobro, né? Principalmente quem dobra. É essa a matemática. Ô Nando, e como foi trabalhar dentro de uma hamburgueria, que a hamburgueria, principalmente o PJ Clarks, era uma hamburgueria muito classicona, né? Eu não vi ali muita chance de criação ali dentro. Zero chance de criação. Na verdade, eu era chefe de cozinha contratado e tinha o chefe executivo que era o Vinícius Rolo, deve ser conhecido seu. Gosto muito dele, a gente se deu super bem, ele me contratou no ato, assim, eu saí da entrevista ele já falando quando a gente for trabalhar junto e tal, eu já saí de lá me sentindo, assim. Que foi o PJ Clarks que me voltou para gastronomia, depois que eu saí dessa empresa de consultoria, depois de 6 meses. O PJ Clarks me voltou para gastronomia e já me contratou como chefe de cozinha na carteira, foi a primeira vez que eu fui chefe, eu virei chefe ali. E também foi foi onde eu mais sofri, porque eu só sabia trabalhar de um jeito, e aí me peguei numa situação que eu era o supervisor, eu estava por cima, e a galera que tá entrando na gastronomia já era outra galera, já era galera de faculdade, então já tinha mais consciência sobre seus direitos, e eu nunca tinha me preocupado com aquilo, então recebi muita crítica como chefe, né? Foi outro baque para mim, mas foi um grande aprendizado. Mas você era o chefe que gritava, brigava com todo mundo? Fui. Exatamente no PJ Clarks eu fui essa pessoa. Mas é a idade também, Mas acho. eu não sei, cara, você é uma pessoa que parece tão tranquilo. Prumada aqui, tipo, de fala calma. A resiliência e todo isso vem com os cascudos que a vida te dá, entendeu? Você era aquele chefe tipo Gordon Ramsay na televisão que... Na verdade, era mais na zoeira. Por exemplo, se eu mandava o garçom pra puta que pariu, era sempre com bom humor, mas nem sempre foi entendido dessa forma. Só que eu errei também. Eu sei que eu errei. Eu tomei uma liberdade que nunca me deram, vamos falar assim, né? E pra mim, naquele momento, não era nada, mas pra outra pessoa era. E eu não entendia isso. E, cara, vamos lá. Quando a gente faz a faculdade de gastronomia, eu e a Larissa, a gente foi da segunda turma ali da FMU, né? Era um curso novo, né? Poucos lugares tinha Senac, tinha Anhembi, tinha a FMU, estava surgindo a Unip, acho que estava começando o TEC,
Mas era uma profissão nova, né? Era uma coisa que estava chegando ali. E era uma profissão que eu acho que romantizaram demais, né? Então a gente criou um estereótipo na cabeça, né? De talvez seriados, de talvez... Cara, de ver os chefes humilhando o funcionário. Mesmo que você fale que era de uma forma mais brincando, né? O subalterno às vezes não leva como uma brincadeira. Exatamente. Né? E aí tem outra coisa, a gente se vê numa posição muito superior, que a gente acha que aquilo sobe realmente na cabeça, cara. Né? A minha vida inteira fui funcionário. Porra, meu primeiro cargo ali no topo da cadeia. Mano, No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu preciso mostrar serviço. Cheio de gatilho. Funcionário querendo me ferrar. Então. Atestado. Dia seguinte indo pro trabalho, o cara tá na praia. Imagina como é que eu tava. Então, é uma coisa também que... Eu não falo que é normal, né? Mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? Isso fez parte da minha formação, eu ser desse jeito, carregar essa bagagem de aprendizado, e na hora que eu vou replicar, eu sou altamente criticado de coisas que eu nunca, talvez não tivesse nem percebido que faziam comigo porque eu estava apaixonado. Sim. É isso. E aí eu fui recebido de outra forma. Acho que tem a ver muito com maturidade também, né? Completamente. A forma de se comunicar que eu vejo de antigamente, na época da faculdade e de agora, e por ser mãe também, por me tornar mãe, nossa, a minha paciência mudou completamente e eu presto muito mais atenção antes de falar, porque às vezes eu posso ser mal interpretada ou eu estou sendo estúpida mesmo, que da minha personalidade. Mas hoje em dia a gente tem que pensar mais antes de falar, né? Tá tudo muito estranho, né, cara? Não tinha ninguém para me ensinar isso, né? Eu aprendi dessa forma. Hoje em dia a gente faz terapia, né? Todo mundo faz terapia, quase todo mundo. Devia fazer. Devia, né? Pelo menos devia. Como que ficou o teu interior, Nando? Porque o sentimento que a gente tem é que a gente foi cancelado. Exatamente. Né? Tipo, a gente olha pro lado, a gente acha que tá abafando, né? Mas todo mundo falando mal da gente pelas costas. Uma conspiração, digamos assim. É um motim generalizado, né? Exatamente. E você já tinha gatilho, então você fica alarmado, assim, fica tipo um sensor aranha. Você fica, o que está acontecendo? Todo o mundo contra você. O sensor aranha, ele lembra o cara mesmo do filme do Homem-Aranha. É verdade. Eu tava olhando, falei, mano, como que é o nome? Não, sim, mas o ator, isso, lembra? Será? Lembra. Tô tentando me ver no espelho aqui. Ai, gente. Mas é que você tá sem cabelo, mas lembra. Mas, cara, eu passei por isso, né, num restaurante que eu passei, justamente por ser aquela pessoa que... Eu não era aquela pessoa ruim, cara. Mas eu queria impor um respeito de uma forma negativa. E você não precisa gritar para você ter o respeito das pessoas. Né? Você não precisa ser o filho da puta para você ter o respeito das pessoas. Né? E cada vez que eu chegava em casa arrasado, velho. Complicado. Hoje em dia a gente já sabe que em cada oportunidade de você gritar, se você fizer de outra forma, é aí que vem o respeito. Depois que você aprende isso, fica mais fácil também. Né? Sim. Mas aí eu te perguntei, Nando, por isso que é Rivotril aqui, né? A gente não vai terminando os raciocínios. Quando você entrou no PJ Clarks, você não teve chance nenhuma de criação. E também não tinha experiência nenhuma. E aí? Só tive que aprender muito rápido, porque eu já entrei como chefe de uma galera que estava trabalhando lá há 5 anos. E era uma... Quando eu conheci o PJ Clarks... eu achei uma hamburgueria do caralho. A temática do lugar era... Quando eu entrei, a comida era muito boa. Eram aqueles hamburgões de 180 a 200 gramas. Isso foi em que ano? 2015? 2014. Então, era o auge... Eu entrei no final de 2013 e fiquei até depois da Copa. Ali. O meu canal, ele é de março de 2013. Final de 2013, começo de 2014... Começou o auge do hambúrguer artesanal de 180. O monstro. E, cara,
PJ Clarke's era referência. Era uma dos lugares assim muito foda de se comer. Não tinha liberdade, o blend vinha pronto num fornecedor que era acionista da própria empresa. Era no Itaim, né? Era no Itaim, na frente de uma Mário boutique. Ferraz. Na frente de uma boutique de carne do Otávio Mesquita. O Fit? Então tinha Mário Ferraz, tinha duas, tá? E tinha Oscar Freire. Tá, eu conhecia a da Oscar Freire, era numa esquina bonitona ali. Exatamente, uma esquininha. Sensacional. Que era bem apertadinho. E eu passei nas duas casas, porque o Vini, ele me contratou para me treinar, para eu ficar responsável pela loja do Leblon. Então ele tinha intenção de me levar para o Rio de Janeiro, e isso aconteceu. Tá. Mas assim, ó, não criei nada. O Vini criou algumas coisas, mas o grupo do PJ Clarke's levou ele para Nova York, para ele conhecer alguns lugares e trazer algumas receitas de lá. Então, mas era o tradicionalzão que tinha em Nova York. Não tinha nada do que estava rolando no hype das hamburguerias, que estavam criando coisas diferentes. Não, era para ser mais classicão mesmo. Era um clássico de Nova York. E aí todo domingo aquele brunch fenomenal com a mesa gigantesca, aquilo dava um trabalho do cacete. O PJ Clarke's eu trabalhei pra caramba, mas eu também ganhei bem lá. E era uma hamburgueria, né, Nando, que era uma hamburgueria da nata, né, velho? Era da nata, era mais caro. Era muito mais caro, era uma realidade muito diferente. Naquela época era o hambúrguer de 40, 50 reais naquela época. Então, mas a gente está falando de 2014. Exatamente. Hoje você fala numa hamburgueria de 40 reais, você fala, você tá louco. Eu não vou mais. Mas naquela época era surreal. Era a mesma... A gente tá falando de um hambúrguer que talvez custasse 100 pau hoje, mais ou menos. Sim, exatamente. Mais ou menos isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu gravei lá. Mano, e toda a minha gravação eu pagava, né? A hora que veio a conta, amigão, eu falei, puta que pariu. Me deu até um... Sabe aquele... Não, era caro puta, eu mesmo. Comi bem, mas, mano, dói. Era caro mesmo, só que Ainda tava sempre existe? bombando. Não, fechou. Fechou, foi uma história bem triste, na verdade. Conta pra gente essa história triste. Na verdade, eu não sei, tá? Nos entremeios que Tudo aconteceu bem. dentro da Fofoca. empresa, eu vou falar só sobre isso. Então, eu entrei, a gente ficou aqui, sei lá, 3 meses aqui em São Paulo, eu passando nas duas casas. A gente virou 2014, foi pro Leblon porque a gente queria abrir antes da Copa. E a obra atrasando, grande verdade aí de obra no Brasil. Obra atrasando, não vai, não tinha alvará, não tinha nada, não tinha como funcionar. A Copa entrou e falou assim, olha, vamos esperar a Copa passar e aí depois a gente abre. Eles me mantiveram contratado durante a Copa inteira, com salário, com tudo. Eu morando com os meus primos no Leblon, garotão, sem pagar nada, com salário. Não precisava nem trabalhar, porque não tinha casa, você ia pra praia. Não tinha, exatamente, o que eu fazia. Bebia cachaça 9 horas da manhã, o jogo às 10 e depois a praia o dia inteiro. Enfim, voltando pro PJ Clarke's, quando abriu, estourou no primeiro dia. Foi um inferno, foi tipo assim, Hell's Kitchen total, natação. Foi ali que eu vi onde eu tinha me metido. Eu falei assim, ferrou. Agora eu vou trabalhar, né? Você não trabalhou todo esse tempo aí? Se seguiram mais 3 meses de muita natação, muita hora extra, muita dobra. Salário e caixinha, assim, ó, lá em 2014 eu tava ganhando 8 mil reais junto. Nunca tinha ganhado isso. Aí também fiquei ali, né? Só que muito estresse. Eu com meu temperamento, funcionário faltava todo dia e eu dobrava e carregava a casa nas costas, enfim. Cara, trabalhar com funcionário em cidade praiana é muito difícil, cara. A gente foi viajar há pouco tempo para Ubatuba, né? E aí fomos convidados para o Quintal da Vila e Braseiro para ir lá experimentar a comida, comer, enfim. E o dono tava falando, agora, na próxima semana, a gente vai trabalhar sem parar até o fim do verão. Então, eu tenho muitas reuniões com os meus funcionários para ele poder saber lidar com o emocional de que ele não vai ter tempo para ir para a praia. No verão, que é o momento onde a gente tem para ganhar dinheiro, depois a cidade para. Então, é onde a gente vai trabalhar de dia e de noite, 2 turnos, sem parar. Então, eu tenho que muito lidar com esse emocional do meu funcionário e ter reuniões sempre
pra ele, porque os caras às vezes vêm de São Paulo para trabalhar na praia e acham que vai pegar uma praia todo dia e tal. Então, deve ser muito frustrante também para quem... Não, vou te falar, eu não estava preparado para aquilo, né? Mas eu fui e foi um grande aprendizado. Nando, as pessoas hoje abrem hamburgueria que acham que o processo é muito fácil. E os equipamentos, por isso que, meu Deus do céu, as pessoas não têm noção. Não tem, né? As pessoas que as pessoas acham que é fácil, é um pãozinho, uma carne, um queijo, uma alface e um tomate, é um hambúrguer, né? As pessoas não entendem. Um saquinho de plástico, branquinho assim. As pessoas não entendem, né, Nando, o processo de uma hamburgueria de performance. Exatamente. Como que é, né? É diferente. O que é uma hamburgueria de performance? É uma hamburgueria que vende 300, 400 lanches uma noite. Porque qual que seria a média? A média do quê? De uma hamburgueria que não é de performance? Cara, uma hamburgueria pequena vende 50 lanches, 30 lanches, 40 lanches, né? Então essa é uma hamburgueria... a badalada. Tá, vamos lá. Uma hamburgueria que você conhece, do Thiago. Tá. Thiago vende 500, 600 lanches uma noite. Nossa. Uou! Você monta uma linha de produção, você tem que colocar o hambúrguer num lugar específico ali para caber todos eles, numa grelha, numa chapa. Né? O John's Burger da Casa Verde são 10 mil hambúrgueres mês. Entendi. E aí também não tem só hamburgueria, tem toda a gestão de você entregar o delivery. Não, ele pro tem motoboy correto. Ele tem hamburgueria ponto físico, do lado ele tem a hamburgueria do delivery, ele tem uma equipe de expedição que faz ali rota de entrega para o motoboy próprio sair com rotas. Ele já separou a operação, tem uma cozinha já pro delivery. Tá tudo separado. Nossa, graças a Deus. Porque senão não dá. E as pessoas não veem isso, né? Uhum. As pessoas querem fazer num business só. Mas chega uma hora, no começo até dá. Não, no começo né? acho que sim. Né? Mas chega uma hora que um começa a atrapalhar a operação do outro, né? Ô Nando, e que hora que você foi pisar aí no mundo do churrasco? Nossa, foi um pouquinho depois, tá? Foi um pouquinho depois. Muito depois? Depois o Vini, ele voltou de São Paulo pro Rio sem me avisar, me chamou para dar um feedback. Eu não sabia, não fazia ideia de que ele ia me mandar embora. Ele me deu um feedback super sincero. Calma que a gente tá vendo. Aquela do RH, né? Não, calma que a gente Até falei mais rápido agora. A gente sentou no estoque, assim, o Vini olhou no fundo do meu olho e falou assim: eu vim aqui falar para você, eu sou seu amigo, só. Me arrasou falando coisas que as pessoas falavam de mim pra equipe. Eu vou ter que te dispensar e tal, mas eu tô pra te ajudar, se precisar de emprego eu te indico, entendeu? Foi isso que aconteceu, eu saí arrasado. Ontem a gente tava conversando sobre isso com as amigas. A única reunião que você não sabe que você vai se fuder é a que você é mandado embora. E aí naquele momento, o que eu senti? Eu falei assim, caraca, depois de tudo que eu fiz pra sua empresa, ele chega aqui e manda embora. Eu não entendi, eu não vi o big picture, né? Ficou revoltado. Fiquei revoltado. Peguei minhas coisas e voltei pra São Paulo. Pra fazer evento, eu sempre fui muito bem relacionado, nunca fiquei sem trabalho. E aí foi a época que eu fiquei muito tempo fazendo freela. Freela pra todo lado. Casamento, não. Abri um MEI de fazer ketchup artesanal. E foi aí que a vida deu um twist. Eu também não tinha experiência como empreendedor, mas foda-se, eu fui. Como era o nome? Sálvia Gula. Sálvia da planta Gula. E eu fazia ketchup artesanal de amora com melaço de cana, tomates orgânicos, aí cresceu para mostarda, aí eu fazia mostarda com tucupi, e aí cresceu para os molhos de pimenta que eu era apaixonado, e aí eu comecei a juntar um dinheirinho, e aí eu comecei a fazer bazar e feira de amigos com o meu stand, e aí eu comecei a juntar um dinheirinho, em um ano eu juntei um dinheiro. Eu tava casado com outra pessoa, arrumei as malas, antes de arrumar as malas, peraí, eu paguei minha faculdade. Pagou o que faltava? Paguei minha faculdade. Eu voltei para Embi Morumbi, eu conheci a Rosa Moraes, que foi uma pessoa que me ajudou a reingressar porque tinha jubilado um monte de matéria depois de 8 anos. Eu não estou conseguindo, pelo processo convencional na secretaria, reingressar na faculdade. Tive que ir atrás da Rosa Moraes, ela me recebeu, resolveu meu problema, desatou um nó lá, que ninguém sabia onde estava. Seria a diretora, a coordenadora do curso? Uma pessoa muito influente na área da gastronomia, vamos falar aqui da América Latina como um todo.
Ah, eu sou ótima de nome, eu não Ela... consegui. E então, enfim, cara, eu passei mais 6 meses estudando, 6 meses pagando R$2.500 no meu bolso pra fazer algumas matérias de novo. Fiz um segundo TCC, peguei meu diploma e fui pra Nova Zelândia. Foi pra onde? Pra Nova Zelândia. Eita! Em 6 meses, mais ou menos uns 8 meses de salve-a-gula. Juntei esse dinheiro pagando faculdade e fui embora com uma promessa de emprego. Olha que doido. Com uma promessa de emprego, cheguei lá, o cara não me contratou. Como? Que loucura. Eu fui com uma promessa Você de conheceu emprego. ele aonde? Ele é chefe de um amigaço meu que morava comigo numa república. Ele falou assim, não, pode vir, que ele falou que o emprego é seu e tal, é só você vir, que ele te contrata no ato. Eu fui, cara, com dinheiro no bolso, com dinheiro na conta. E chegou lá, o cara não me contratou, falou que a temporada não estava tão boa assim, era um indiano. E aí eu tava com visto de turista, tinha 3 meses pra ficar lá, tava com um pouquinho de dinheiro, dava pra aguentar, tinha passagem de ida e de volta, não era tão caro assim naquela época. E, cara, fui batendo de porta em porta, tentando arranjar um emprego ilegal, e eu consegui. Conseguiu? Consegui um emprego ilegal de primeira, comecei a fazer uns trampos. A mulher que eu era casado na época, que estava comigo, conseguiu um sponsor, que é quando o empresário lá na gringa paga para a imigração para você trabalhar para ele, prova que não tem ninguém naquela área apto a trabalhar, então contrata um gringo, que nós éramos imigrantes. E aí, automaticamente, com o sponsor dela, eu ganhava sponsor e aí eu conseguia trabalhar em qualquer lugar que eu quisesse sem ser ilegal. E aí eu virei sous-chefe de um pub em inglês, com uma chefe inglesa, Nula. Se você estiver vendo aí, beijos para você. Foi uma pessoa que me ajudou muito na carreira. Eu já entrei de sous-chefe no país que eu não estava conseguindo falar a língua direito. Apesar de eu falar inglês fluente, a Nova Zelândia e a Austrália não falam o inglês que a gente conhece, né? Com um sotaque muito diferente. Então foi muito difícil para mim aquela assimilação. Entrei numa posição de liderança na minha equipe. Lá? Lá. Quem? Sem falar. Lá na minha equipe tinha um cara de Bangladesh, 2 kiwis e a Nola. E foi só. 2 kiwis? 2 kiwis são quem nasce na Nova Zelândia. Eu não sabia. O quê? 2 nativos, vamos falar assim. Aí é fácil da ordem. 2 nativos. E aí, sim, né, cara, foi uma experiência muito doida. A todas as pessoas à minha volta queriam me ajudar. E ali eu me senti muito acolhido. E foram 7 meses nessa casa. E aconteceram alguns problemas pessoais ali e tal. A gente voltou pro Brasil. Isso foi no final de 2017. Então, começo de 2018, eu já entrei como chefe do Farol Santander, por indicação do Vitor Dimitrov, do Petit. Na consultoria dele, ele me contratou como chefe do Café Suplicy lá no Mirante do Santander. E ali eu fiquei 1 ano, onde eu me desenvolvi na gastronomia do Vitor e outras coisas mais contemporâneas, assim, né? E aí eu comecei também a aflorar como criador ali. Foi quando eu comecei a criar minhas coisas. Aí você tinha mais liberdade na cozinha? Não tinha muita liberdade, mas eu tinha muita dificuldade em produzir tudo que o Vitor tinha colocado no cardápio, porque eram coisas muito minuciosas e trabalhosas, com pouco funcionário. E aí eu comecei a me reinventar em fazer uma gastronomia, que é o que eu levo hoje, contemporânea e descomplicada. Então eu não quero mais fazer 1000 folhas de mandioquinha e ficar com 2 funcionários 8 horas fazendo genes e genes para depois de 24 horas poder cortar e grelhar e servir. Eu aboli esse tipo de coisa na minha cozinha. E assim, foi um ano muito interessante. A gente ganhou melhor brunch de São Paulo 2019 pelo Café Suplicy. A gente fazia um brunch diferenciado como se fosse um menu degustação de final de semana. Tô resumindo, tá? E, cara, no final do ano eu já estava assim meio desgastado da empresa, aquele negócio. Eu nunca fui uma pessoa de seguir carreira na mesma empresa e pulando de galho em galho, eu também já não estava aguentando mais. Alguma coisa estava me incomodando. Foi aí que eu comecei a ser voluntário nos grandes eventos de churrasco. Conheci o Rômulo Morente, conheci a Núbia, conheci o Anderson, que construía Pit Smokers, conheci o Daniel Lee, aí foi indo, eu conheci o Debete, aí conheci e foi. Conheci os e aí caras você do estava trabalhando no Santander ainda ou você estava trabalhando e fazia no os Santander voluntários? E fazendo os eventos. Ah, você não tinha folga então? Não, já conseguia mobilizar a minha equipe do Farol Santander para faltar os finais de semana
Todo mundo? Para ir Não. trabalhar de graça nos eventos. Não, o Eu pessoal faltava. trabalha... Ah, tá. Eu faltava. Tipo, não vou mais. Eu mobilizava a equipe toda para cobrir aquela minha folga e eu ia fazer os eventos que eu queria fazer de graça. E aí você já viu que você já tinha mais maturidade, que você conseguia, numa boa, levar essa equipe aí, Nossa, foi uma das melhores equipes que eu tive na minha vida. sem precisar gritar e nada mais, né? Exatamente. E é o que você leva hoje pro É seu... o que eu levo hoje. Não, tem mais uma experiência no meio aí. Mas aí eu já tava Não, bem digo, resiliente. quem você leva hoje pra sua vida de ensinamento é Com isso aí, certeza. né? Com certeza. Não preciso... Muitas vezes eu sinto engolindo aquele negócio, né, que vem, gota. Respira. Mas é porque você aprende a controlar, você aprende a sentir e o que eu vou fazer com isso. Acho que é muito disso. Você tem TDAH, não? Tem. Com certeza. Como é que você sabe? Porque ele tem as mesmas características que eu tenho. Quando Tá você na toca moda no, agora quando você toca no TDAH, assunto, né? você vê outros 5 assuntos ramificados aqui na Centro. Então, pra onde que eu vou agora? Mas eu te pergunto isso não pelo papo, mas, por exemplo, eu me enfio num lugar, depois que eu vejo que o desafio acabou, eu quero ir embora e quero outro desafio. Eu nunca estou feliz, né? Então, eu vou sempre criando novos projetos e a hora que eu vejo que o projeto, pode dar muito certo, mas eu já quero outro. Foi acontecendo isso comigo, o que eu fui fazendo? Eu fui meio que automatizando a equipe e fui meio que saindo de jogo. Eu fui fazendo isso sem saber. Né? Mas você acha que você foi se tornando dispensável? De certa forma, sim. Né? Até porque eu nunca fui um cara de ficar protegendo, fazendo segredinho e tal. Eu sempre fui um livro aberto. Você me pergunta uma receita, eu escrevo ela pra você, eu te falo na lata. Aí eu vou ficando vou me tornando dispensável, a não ser que você me enxergue como uma pessoa de que vai te dar sempre coisas novas. É, porque eu digo aí, um momento chega a empresa e fala, pô, Isso aconteceu comigo na próxima empresa. No Farol eu pedi demissão, certo, porque eu fui convidado para abrir o Lola. tá. Tá. O Lola foi a culinária de fogo também, né, de e aí parrilha. Depois que eu vivi todo esse negócio de evento de churrasco, fiz muitos amigos lá dentro, alguém me indicou. Como é que foi essa sua experiência no churrasco, Nando? Foi maravilhoso, eu tava apaixonado de novo, entendeu? Ah, novidade, Tava né? apaixonado de novo. A pessoa com TDAH se apaixona muito Eu fácil. tava fazendo varal de Pelas frango, tava as coisas mais terríveis. Tava fazendo varal de frango, varal de fraldinha, tava fazendo porco inteiro, tava vendo lá o cara lá assando um boi inteiro e eu tava lá conversando com ele, o cara me chamando pra fazer outro evento aqui, evento lá. Aí me apresentaram o Cassiano Rubi, que é um cara conhecido no meio do churrasco, e ele tinha um projeto para abrir um restaurante novo que não tinha nome. E me convidaram, foram lá, eu tava no Farol Santander ainda. Foram lá comer minha comida, gostaram, eu já tinha modificado o cardápio, já era meu, tá? Comeram minha comida, fizeram uma proposta, eu falei que eu ia pensar, na segunda reunião eu topei, que tinha uma condição, que eles mesmos me deram. A gente vai te pagar um salário X com mais 5% de sociedade. E quero que você saiba que você vai ser igual a nós, você tem todos os direitos de sócio, papapá. É sempre a ladainha. E aí o que eu fiz? Peguei a oportunidade, né? Não quis nem saber do resto, não olhei... Nenhuma cláusula. Li contrato, não entendi porra nenhuma, mas fui apaixonadamente, tanto que o reflexo do meu trabalho tá lá até hoje. Foram 2 anos de Lola, uma das melhores equipes, mais uma das melhores equipes que eu tive. Tem funcionário que eu contratei lá em 2019, tá lá até hoje. O meu sous-chefe atualmente é o chefe. E foi assim, ó, foram 2 anos de devoção. Sabe que já me falaram, Nando, do Lola, que não deixa a mulher comandar a parrilha lá? Olha, o que eu posso te falar, foi um lugar que eu tive muita liberdade para criar meus pratos. Fizeram muito sucesso, fui muito reconhecido lá dentro. Das matérias que eu saí aí, revista com a Paty Moraes e outras pessoas, foi tudo no Lola. Os clientes que eu levo até hoje vão no Iaiá me visitar, vieram do Lola. E assim, eu tinha um problema ali de colocar uma função para as mulheres trabalhar na parrilha, mas nunca proibi.
não era uma proibição, era uma questão, tipo assim, você não é obrigado a ficar na parrilha, eu não vou te dar essa função. Eu sabia de problemas técnicos que tem ali, queimar o peito, sim, tal, coisa do tipo, eu passei por isso. Né? Já vi muitas companheiras e amigas se queimando o peito e tal, e não é muito legal. E cá entre nós, a parrilha do Lula é muito quente. Não, toda e aí, assim, parrilha, não era uma proibição, mas eu também não atribuía uma função fixa para aquela pessoa. Tá. Uma parrilheira. Até porque não tinha nenhum parrilheiro contratado, era todo mundo cozinheiro profissional. Era todo mundo cozinheiro. Mas quem ficava na parrilha, ele também mudava de função? Era bem designado no começo e depois eu comecei a fazer uma rotatividade. Por quê? Porque eu comecei a fazer aquilo de novo. Depois de 2 anos, a minha equipe já estava montando os pratos e eu estava só vendo ou finalizando ou do lado de fora da boquita dando palpite. Aí eu fui começando a sair, a não ir um dia e ia fazer outros eventos. Aí eu queria tirar férias, 2 anos sem tirar férias, já queria tirar férias. E começou esse TDAH de novo aí, entendeu? E eu estava muito confiante no meu trabalho. Eles estavam reproduzindo o meu trabalho. Eles estavam o quê? Reproduzindo o meu trabalho. Tá. Perfeitamente. E eu estava fazendo as compras e estava tudo se ajeitando e tal. Porém, assim, eu acho que o que aconteceu ali, de tanto verem que estava todo mundo fazendo tudo e eu estava sempre do lado de fora e tal, talvez não compreenderam o que estava rolando. E me viram como dispensável. O que é um chefe também, esses executivos. Me viram, o resto dos meus sócios me viram como dispensável e fizeram uma votação para me tirar da operação. Uma votação? Sério que rolou isso? E ao mesmo tempo espalharam uma ideologia dentro da empresa que ia ser um restaurante sem chefe. Entendeu? Todo mundo sabia fazer, nessa altura do campeonato, todo mundo sabia fazer tudo. Todo mundo sabia fazer tudo. A cozinha funcionava sem o Nando. Tirou o Nando. Eu continuei como sócio ainda depois de 6 meses. Sem estar na operação. E é isso, tentaram fazer isso. Mas aí, Nando, é uma coisa que, tirando o chefe da cozinha, é um cardápio que vai ficar demodé, né? Porque o cardápio, para mim, ele tem vida útil, né? É, lógico que você tem uns carros-chefes que você não tira mais, que você sabe que são pratos consagrados, mas se você vai num lugar que é sempre a mesma coisa, cara, chega uma hora que alguém lança alguma coisa nova, aquilo passa de ser o centro da atenção e é outro. E aí, quem que vai criar aqui se não tem quem cria? Eu não posso entrar nessa... a partir desse momento eu fui excluído de tudo que eu era igual. Eu já era o sócio minoritário. Então, assim, esse foi talvez um dos baques mais difíceis da minha vida. Foi quando eu comecei a fazer terapia, de fato. Precisei fazer, né? E eu não tenho uma... Cara, é muito engraçado. É porque na nossa cabeça, a sensação que você tinha é de missão cumprida. Cara, chegamos no auge do negócio, tá saindo exatamente como eu sempre quis que saísse, não precisa da minha mão, eu consigo fazer outras coisas sem perder a excelência do que está sendo feito aqui. Só que, cara, só vê isso quem é da cozinha. A pessoa que está de fora acha que a gente é vagabundo, que a gente já não está mais nem aí pro negócio. E eu não aguentava mais aquela rotina. Já entendo, ó. Queijo coalho com geleia apimentadíssima de maracujá. Apimentadíssimo. Aí eu gosto de colocar mais pimenta nessa língua aqui. Tô sendo muito modesto. E aí... mas você também já estava de saco cheio? Tava de saco cheio da rotina em si. A rotina, para quem tem DH, cara, não pode. Depois de 2 anos e... Tipo assim... Teve alguns implementos no cardápio meus mesmo, mas os carros-chefes nunca mudaram. Então, 2 anos fazendo a mesma coisa, ou vendo os outros fazerem e aquela régua e tal. Enfim, ao mesmo tempo que eu sofria, eu sabia que estava acontecendo uma coisa grande na minha vida. E foi uma coisa muito grande. O que parecia portas sendo fechadas, na verdade, eram portas sendo abertas. E você, nesse tempo, você tinha feito o teu pé de meia? Tinha feito um pé de meia, mas não foi suficiente. Porque ao mesmo tempo que eu
rompi com o Lula, eu rompi com o casamento, e aí eu divorciei da esposa, divorciei da empresa. Era casado no papel? Eu era casado no papel. Caramba! Dividia contas. Dá um garfinho pra mim. Então é isso, eu comecei a pagar tudo Vai sozinho e perdi a remuneração, basicamente. E aí foi um corre-corre de movimentação para conseguir, né, não tombar de vez. E aí, como que você fez pra... Depois, logo em seguida, veio o Yaya? Não, Não? ainda tem um gap grande no meio Ah, aí, é? que só mais um. Eu conheci uma nova pessoa, que é a minha namorada atual. E ela veio de BH para São Paulo e restauranteur e entusiasta. E ela me resgatou daquele momento, né? Que foi muito difícil para mim, com toda essa bola de neve nas minhas costas. Eu até queria voltar um pouquinho, porque eu vejo que você tem ainda um sentimento aí. Você deve ter ficado muito decepcionado com... Não, hoje em dia não, mas quando você volta para lá, basicamente eu revivo aquilo, né? Então, eu sei exatamente o que eu passei lá. Uhum. Trabalhei- E foi, você achou trabalhei- que foi uma... Trabalhei muito. Levou uma rasteira? O sentimento é basicamente esse. É, acho que... E a amizade, então, já era, não continua. Não da mesma forma. Não quero. Amiguinho tapinha nas costas, né? Não, mas não é escondido de ninguém, eu sempre fui muito transparente. Tá, É, pode voltar agora. enfim, a Paty, que está comigo hoje, a gente começou a desbravar o mundo da gastronomia paulistana juntos. Antes eu só saía com os meus amigos, aí eu comecei a incluir ela. Ela queria abrir o próprio restaurante dela, então eu entrei fundo. E a gente ficou aí esses 2 anos de pandemia buscando ponto e visitando. A gente visitou mais de, 200 pontos. Ó, aqui você pode comer, tá? A gente conversa aqui enquanto isso. Só que nesse meio tempo, né, quanto mais me movimentava, mais apareciam coisas. Então eu comecei a fazer eventos de churrasco e fechei uma parceria muito, muito grande, muito legal com a galera do Imacai, que é um restaurante de sushi, que tem uma parrilha. Restaurante em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São Paulo. E eu entrei aí, por causa de uma indicação de um grande amigo meu. Foram 8 meses de consultoria, uma consultoria cumprida E bem remunerado. e bem remunerada. E dentro desses 8 meses a gente ainda abriu um terceiro lugar aqui em Balneário Você Camboriú. fez a consultoria de parrilha para frutos do mar para eles, é isso? Você Exatamente. prestou esse serviço? Exatamente. Entendi. Começou na parrilha, depois cresceu para cozinha quente inteira. Ah, E aí que foi tomando tempo, e aí o nosso acordo foi se estendendo e a gente foi alongando o contrato. Dentro desse tempo, apareceram algumas oportunidades que eu fiquei com muito medo de pegar, estava traumatizado. E aí estava numa posição muito difícil, que é o que eu me encontro agora. Pronto, sou um chefe de cozinha, tenho um currículo X. Vamos procurar emprego? Quem vai me contratar? Quanto que eu vou receber? Será que eu vou ter que abaixar a bola? Eu já pensei em tirar coisas do meu currículo para conseguir um emprego. Quanto que você quer ganhar? Nossa, mas é pouco, né? Mas só que, pô, se eu pedir X, ninguém vai pagar. Eu me encontro nessa situação. Então eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia realmente atrás de um emprego, ou eu ia aceitar um dos 2 propostas de sociedade que eu tinha na mesa. E aí foi a decisão, a coisa difícil de ter a escolha na mão. É uma aposta, você não sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado, entendeu? E você ali no meio precisando fazer alguma coisa. Eu acabei optando pelo Yaya. Estamos aqui há 8 meses. Yaya era já uma empresa que existia há 2 anos. É um wine bar e comidinhas. Então, eu e um ex-sócio do Lola, que também saiu do Lola, a gente é amigo, a gente se dá super bem. A gente comprou os sócios do Benoit, que é o chefe do Esther, proprietário do Yaya. Comprou os sócios dele para fora, que eles queriam sair. A gente manteve o Benoit na empresa. E o Benoit, como excelente chefe que é do Esther, no Yaya, ele entregou a cozinha na minha mão e falou assim, eu não quero mexer com isso, eu vou cuidar só da curadoria dos vinhos. E ele faz um excelente trabalho. Vocês precisam ir lá conhecer, beber um vinho comigo. E eu tomei conta da cozinha ali e comecei a me reinventar. Tem uma parrilha que foi presenteada pelo Pedro Spadaro, da Lar Grill. E tipo assim... o espadar é da Largri... Não. O
espadão. A marca da parrilha. E aí eu junto tudo ali, eu faço tudo que eu quero. Eu tenho uma liberdade gigantesca de criar prato ali. Dentro de um wine bar. Então tem brasa, eu uso sous vide, uso forno, uso criatividade a mil ali. E o engraçado também, tem uma pessoa que está ali trabalhando comigo que eu contratei como chefe de cozinha, que está comigo há 3 anos, que eu trouxe do Lola pro Imacai e eu trouxe do Imacai pro Iaiá. E aí esse cara, o André, tá me acompanhando há 3 anos. Super confiança, então. Super confiança, e eu contratei ele na minha nova empresa como chefe de cozinha, então são 2 chefes na cozinha. Tá. E aí eu tomo conta da operação como um todo e eu conto com ele na cozinha e a gente cria junto e a gente promove muitos eventos com chefes convidados. E teve nesse final de semana que você convidou, né? Se eu não me engano, é o 12º esse ano. Como são esses eventos? Eu te chamo para cozinhar comigo e aí tem 2 modalidades. Ou você leva seus pratos, tal, que você quer mostrar o seu trabalho, ou a gente pira junto e a gente faz um cardápio junto e o Benoit faz a harmonização de vinhos. Legal. Entendeu? Gostoso. E aí a gente sai chamando os amigos e enche a casa e faz uma festa com música ao vivo, jazz e... Que bacana. É essa vibe dos eventos. Show de bola. Ô Nando, e com todo esse... Você fala muito sobre restaurantes que eu nem ouço falar, às vezes. Eu não tenho essa bagagem de estar nos restaurantes, de conhecer. Como é que você arruma tempo para conhecer esses novos cardápios, essas novas casas, enfim? Conseguir conciliar, né, com o seu próprio negócio e ter essas referências, porque não deixa de ser, né? É muito necessário. Olha, eu vou te falar que a gente junto aqui, eu e a Patrícia já devemos ter gasto o mesmo montante que eu investi na minha faculdade em sair para comer e beber. Mas se não fosse por isso, não seria tanta... Você precisa estimular a criatividade não só com livros, que também é caro. Exatamente. Né? Viagens e comida. E sair para comer e beber ao seu redor, na sua cidade, é fundamental e a área não remunera para isso. Então você tem que se virar. Eu tenho muito que trabalhar esse lado aí. Às vezes a gente fica muito em casa. Às vezes com bons relacionamentos você ganha um menuzinho aqui, um menuzinho ali, mas não é o suficiente. Né, o bom é experimentar de tudo. A gente, aqui, eu sou da Zona Norte, né, aqui o estúdio, enfim. E aí a gente acaba ficando muito por aqui. E por ter uma filha também, às vezes eu levo a Lorena pra comer e aí ela tá de saco cheio, sabe? Vambora. E tipo, nem começou, então na metade. Aquela já achou incrível uma entrada e aí ela gasta toda a fome dela ali. Caramba. E aí deixa de experimentar as coisas boas, né, do resto do menu. Então é muito complicado, né, pra poder ir nesses lugares experimentar. O tempo também vai... Também. Tá aí evoluindo, mas é engraçado que ela faz a avaliação dela. Olha, de 0 a 10, esse prato é 8. Ó! Construindo o senso crítico dela. Ela já tem toda essa acha que sabe, né? Eu gosto muito de sair para comer. Eu sou uma pessoa que não gasto em roupa, não tenho problema em gastar em carro, mas, cara, comida não tem preço. Perrone, você dá uma das coisas que não dá para voltar atrás. Como é que faz? Não tem. Então, se você pegar esse final de semana que passou, eu não sou uma pessoa que boto tudo na ponta do lápis, mas eu saí para comer na sexta, eu almocei no sábado, eu jantei no sábado, eu almocei no domingo e eu jantei no domingo, todos os dias fora. E todos os dias com um ticket acima de 100 pau. Assim, por cabeça. Sim. Né? Não é alta gastronomia, mas porra, eu deixei ali um conto e pouco ali no final de semana. Né? E não tenho problema, cara. Tipo, vamos no céu? Vamos. Vamos. É o que alimenta a sua alma, não tem como voltar para trás. Por exemplo, a gente foi no sábado, eu não sei se você conhece, e é um lugar para você ir com o Felipe que você vai gostar demais. Chama A Pizza da Moca. Conheço de nome. Cara, conheço de nome faz um tempo. É uma pizza que ela faz pizza napolitana, né? É uma napolitana contemporânea, mas desde 2011 a gente ficou 2h30 na fila, amarradão na fila, porque comemos entrada que eu nunca tinha comido, tava com uma galera bacana de bate-papo, né? E, cara, fomos os últimos a entrar
e a última mesa a ser servida e depois fechou a cozinha. Mas você conseguiu beliscar ali Conseguimos. Na fila e tal, Sim, beber? Tinha uma mesa tipo, né, uma mesa altinha ali. E, cara, a gente tava em 3 casais ali. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha minha top 3, assim. Hoje ela tá ali, entrou na minha top 3, Caramba, São Paulo. Então preciso ir, então. Pode ir, que é sensacional, né? Então, eu sou uma pessoa assim, por trabalhar com gastronomia, é o que você falou, os livros só, né? Só a teoria, eu acho que não alimentam o nosso conhecimento, né? E a gente sempre tem que ficar procurando coisas novas e experiências novas, né? Porque quando eu comecei o meu canal de hambúrguer, o que eu fiz, né? Eu nunca consumi outros canais de hambúrguer. Eu trouxe para dentro do hambúrguer outros tipos de culinária, né? E eram coisas que as pessoas não faziam. E foi isso que me fez eu me destacar. Com certeza. Né? Com certeza. Então, você trazer, por exemplo, num hambúrguer ingredientes coreanos, ingredientes chineses, ingredientes japoneses. Hoje, tratar um hambúrguer como gastronomia. como gastronomia. Né? Exatamente. E hoje eu falo que o que eu faço com a pizza dentro da minha casa é exatamente a mesma coisa com o que eu fiz com o hambúrguer. Né? É trazer outras culturas para dentro de uma pizza. Acho que esse é o mundo do cozinheiro profissional. Vou falar assim que eu sempre passei por uma coisa semelhante enquanto eu estava trabalhando em restaurante asiático. Eles sempre queriam um cozinheiro oriental, um especialista, um cozinheiro oriental. E eu batia na tecla assim, eu respeito o cozinheiro oriental, mas vamos trabalhar no cozinheiro profissional, vamos abrir um pouco o leque, se a gente está trabalhando num restaurante mais contemporâneo, clássico, eu não sei, mas eu sempre me coloquei como cozinheiro profissional e por isso que eu saí do sushi. Eu queria saber tudo. É porque o sushi, na verdade, ele tem muito negócio da arte milenar, né? É uma cultura e é um meio de vida deles ali que é uma risca, né? Você não tem como... É difícil ter criatividade, né, no sushi, assim. Na verdade, depende da casa de sushi, né? Porque, por exemplo, hoje a gente come sushi que vai geleia de morango, que vai Doritos, que vai, né? Então já extrapolaram. Mas no Imakaia tem uma... No Imakaia é contemporâneo, mas é um contemporâneo que segue as regras, que não ferem, Também, né? não ferem uma tradição japonesa. Então é sempre uma questão de bons produtos e produtos nacionais. Que eles, é maravilhoso. Japonês, a gente se identifica muito aí de conseguir peixe local, um uni que vem aqui de Balneário Camboriú em perfeito estado, que eu conheço o cara que desce lá para pegar, entendeu? É uma pegada assim, mas fugindo daí, o contemporâneo, o Gonzalo do 74 foi lá e fez uma torta basca com ingredientes japoneses e, mind blowing, entendeu? É isso, o Imakaia oferece isso. Uhum. Mas não foi uma questão de cream cheese, Doritos, ou uma coisa que teoricamente feriria a tradição japonesa. É que, na verdade, o brasileiro talvez não comeria o que a tradição manda, né? A gente teve que meio que embrasileirar, adaptar o sushi. É a mesma coisa a cozinha lá do mestiço, né? Não é uma cozinha exatamente tailandesa, né? Mas eu acho muito interessante o que ela fez, porque tem os ingredientes muito semelhantes das duas culturas. Sim, tem, das duas culturas, né? E é uma explosão de sabor a fusão que ela fez, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que quando você traz outras culturas para dentro de outra cultura, contanto que você não extrapole, né? Por exemplo, uma pizza de batata frita, né, pizza de estrogonofe. A gente brinca aqui, outro dia eu fiz uma pizza com quê? Com salsicha aqui? Pizza hot dog. Pizza de hot dog. Mas, cara, aqui, na verdade, é uma coisa for fun sabe? Eu acho que faz parte do contexto faz parte do entretenimento, faz parte de trazer uma coisa diferente para o convidado, uma coisa inusitada. Lógico que não é uma coisa que eu venderia, né? Mas é uma coisa que eu não preciso seguir aquela cartilha, né? Eu sou contra a cartilha para tudo na vida,
né? Eu acho que eu gosto de ter a liberdade de criação. Sim. Né? Eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Exatamente. Né? Se é para mim trabalhar engessado, mano, eu não tô feliz. Eu acho que você ter se formado cozinheiro foi essencial para você hoje conseguir se libertar dentro da pizza ou do hambúrguer. Sim. Você consegue se libertar daquilo e fazer uma puta pizza. É isso. E hoje o que você traz quando você chama outros chefes para cozinhar no teu restaurante, não importa a cultura? Não importa. Vamos trazer... Não importa, já fiz as mais maluquices que você pode imaginar. A ideia é fazer essa fusion aí, né? A ideia é fazer uma fusion sem regras. Já fiz o evento com 6 chefes juntos comigo. E aí cada um colocando 1, 2 pratos e tipo assim, ó, dentro de uma temática que a gente chamou de street food. E foi muito maneiro, cara. Você não sabe, você não espera nada do que você vai colocar. E na hora que você fala o prato que você vai fazer, todo mundo fica tipo assim, tava com medo de falar o meu prato, sabe? Nossa senhora. Aí fica tipo uma energia que te conduz ali junto com aquelas pessoas. Já fiz com um chefe e eu, com 2, com 3, com 6. É sempre assim, no rules. E você tem uma estrutura bacana para fazer tudo isso? Eu tenho uma estrutura limitada, só com energia elétrica, uma cozinha pequena, sem coifa, eu tenho uma parrilha do lado de fora, muita criatividade. Da hora isso. Se adaptando, né? E onde fica? Fica na Rua Iaiá, no Itaim Bibi. Mano. Que onde é o te Iaiá acha? Cave Amanjê. Fala lá pra sua câmera, ó, já te acha aí. Bom, Rua Iaiá 44, no Itaim Bibi, São Paulo, Iaiá Cave Amanjê, que significa uma adega que você vai para comer. Uma concepção que o Benoit trouxe da França, não tem nenhum no Brasil, mas é uma adega de vinhos que você vai lá para comer também. E fica aberto de segunda a sexta? A gente abre de terça a sábado nosso empório, 10 horas da manhã, e de quarta a domingo a gente abre 5 horas da tarde e vai até meia-noite. Domingo a gente fecha às 10. Com música ao vivo? Música viva às sextas. Às Ou sextas. em eventos extraordinários, quando dá na nossa cabeça, a gente vai lá e convida um músico e faz festa. Show. Legal. E os próximos passos, Nando? Próximos passos, tem coisa aí. Conta pra gente. Então, depois desses 2 anos eu e Paty procurando ponto e contrato de pontos que a gente ia mudando errado e tudo mais, a gente achou um ponto, gente. Uma esquina no Sumarezinho. Vou te falar. Se a gente soubesse que aquele ponto não estava pronto para ser um restaurante, a gente não teria pego, mas a gente não sabia. E a gente pegou. E aí depois que começou a obra, outra obra, ela está terminando Cansa a agora, obra, né? com 2 meses de atraso. É um Nomo. Era para ser uma cafeteria, mas a gente transformou num restaurante, um all day food, que vai ter uma gastronomia contemporânea descomplicada, sem regras. A única regra é ser gostoso e bonito. Vou te falar uma coisa que você pode não gostar muito. Ele vai ser majoritariamente botânicos e do mar. E eu vou colocar ali uma carninha para ser Por inclusivo. que eu não vou gostar? Eu adoro. Vou Na colocar ali uma verdade, carninha Nando- para ser inclusivo, mas vai Não, ser então. uma carne. Na verdade, Nando, eu meio que cansei de tanto comer carne. Pois é, a gente viveu muito, saturou um pouco, você acha? Eu gosto muito de frutos do mar, de peixes, inclusive porque o meu marido não gosta, não come. É que daí não precisa levar ele pro rolê, né? Ele fica em casa com a filha. Boa. isso? É sobre isso. E aí, quando eu saio, eu tenho a possibilidade de pedir um prato, eu sempre vou no peixe e no fruto do mar. Pra sair um pouco dessa zona de conforto que... Sim, né? sim. Aí, E tá pra abrir quando, então? acho que a gente vai fazer um evento lá dia 17 privado, mas provavelmente a inauguração só em janeiro. Legal. Nomo. 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 N-O-M-O. Onde é Sumarezinho? Sumarezinho subindo a Vila Madalena, fora da festança ali, ó. Ué, pouquinho tem mais a pra estação cima. Sumaré. Deve ser por ali, né? Não, porque eu moro ali perto, mas eu sempre tenho, eu sei onde é o Sumaré ali. Só pra você ter noção da proximidade, a gente mora ali em Pinheiros e de 15 minutos descendo a ladeira ali, Harmonia, eu chego em casa. A pé. Tá. Atravessa Cardeal Arco Verde ali, anda mais um pouquinho e já era. Então é muito próximo de Pinheiros. Ele sai daquela movimentação frenética da Vila Madalena e fica num lugar muito charmoso.
É um prédio que desce a planta lá de cima, assim, ó, que envolve o restaurante inteiro e tudo de vidro, tudo aberto. Que legal. E aí na minha cozinha hoje é um pouquinho mais equipada, tem parrilha, tem fogão, ali eu vou voar. Pretendo. Ah, show de bola. Queremos estar lá, manda um convite pra gente. Mas é isso, eu vou tocar o Iaiá e o Nomo. E eu espero fazer muita festa naquele lugar. E Paty faz parte. Paty é a dona do business. Ela é a dona do business, eu sou só o cara chefe. que tá fazendo uma consultoria ali fixa pra sempre. Fixa pra sempre. Que da hora. Show de bola. Muito bom. Nando, obrigada por estar aqui, obrigada pela participação, Cara, pela muito rápido disponibilidade. esses papos legais, né? Eu nem vi, depois da cachaçinha, então foi... Oi, que cachaça! Cachaça. Não quero cachaça. Ai, foi um prazer. Gente, antes da gente encerrar, né, agradecer aos nossos parceiros, a Delis Food Service, que atende aí restaurante, padaria, hamburgueria, tudo que você pode imaginar de negócios. Tem de descartáveis até sobremesas e você pede em um dia chega até 48 horas. E olha só, pode parcelar em até 3 vezes no cartão também. Você faz o seu cadastro aqui no QR Code e manda ver, gente. Aproveita. E a gente também não pode esquecer o nosso parceiraço, o iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. Cara, quer saber, você tem um restaurante aí, quer saber todas as melhorias que o iFood está trazendo aí para o seu negócio? Cola nesse QR Code aqui. Cara, eu vou te dar um adianto, acabou de sair, quentinho, o quê? Uma nova política sobre cancelamento de pedido. Quem aí nunca teve um cancelamento de pedido depois que chegou no destino? Aquele cancelamento que está no meio do preparo, cara, eles estão com uma nova política aí. Então cola para você saber, eu vou deixar aqui essa nova funcionalidade aí que vai ajudar você a resolver esses problemões. Beleza? Nando, é isso. Deixa suas redes sociais aí pra galera. Gente, segue lá, ó, Nando Carneiros com S no final, não é meu nome, mas é meu nome na verdade, mas significa do Nando Carneiro, eu não consegui pegar meu nome no Instagram, infelizmente. Eu já tinha pego. Então vai lá, @Nando Carneiros, tem o Iaiá Cavemangi, tudo junto, e o Nomogamia. Essa você não pode esquecer. Adorei! Eu gostei. Gente, essa câmera aqui, produção. Beijão e até mais. Até a próxima.